Sou caminhoneiro há muitos anos e, embora essa vida na estrada tenha me trazido muitas histórias para contar, nenhuma se compara ao que aconteceu naquela noite. Meu nome é Eduardo e, até hoje, lembro com frieza do dia em que o sobrenatural cruzou meu caminho. Era uma noite comum, ou assim parecia. Eu estava exausto, dirigindo havia horas após uma longa entrega no interior de São Paulo. O cansaço me dominava e tudo o que eu queria era um lugar tranquilo para encostar e descansar. Foi então que avistei um santuário abandonado, com uma capela velha e um pátio amplo. Não havia uma alma viva por perto. Parecia perfeito. Encostei o caminhão, desliguei o motor e me preparei para dormir. O silêncio era absoluto, quebrado apenas pelo som dos grilos e o sussurrar do vento nas árvores. Algo naquele lugar parecia fora do comum, mas o cansaço falou mais alto. Fechei os olhos e tentei relaxar. Acordei com um som estranho no meio da noite. Era uma reza, mas não era como as que eu já tinha ouvido antes. Parecia haver várias vozes murmurando ao mesmo tempo, num ritmo lento e constante, como se um grupo estivesse orando em alguma língua antiga. Meu corpo congelou por alguns instantes. Quem viria a um lugar tão desolado na calada da noite para rezar? Levantei devagar, tentando fazer o mínimo de barulho, e olhei pela janela do caminhão. A luz da lua iluminava o pátio de forma fantasmagórica. Foi então que vi figuras encapuzadas caminhando lentamente em fila, como em uma procissão. Meu coração disparou e um calafrio percorreu minha espinha. A curiosidade venceu o medo. Peguei minha lanterna e saí do caminhão, cada passo mais silencioso que o anterior. A luz da lanterna parecia incapaz de iluminar aquelas figuras. Era como se fossem feitas de uma escuridão tão densa que absorvia a claridade. Eram vultos cobertos por mantos escuros, com capuzes que escondiam qualquer traço humano. Tentei falar, mas minha voz não saiu. Continuei me aproximando, movido por uma mistura de medo e fascínio. De repente, uma das figuras parou e virou-se na minha direção. Onde deveria haver um rosto, havia apenas um vazio profundo, como um abismo de escuridão. Fiquei petrificado, o sangue gelando nas veias. A figura deu um passo na minha direção e foi o suficiente para eu recuar rapidamente, tropeçando nas pedras do pátio. Corri de volta para o caminhão, entrei e tranquei as portas. Minha respiração era descontrolada e minhas mãos tremiam tanto que mal consegui ligar o motor. Olhei pelo vidro e as figuras continuavam a procissão, ignorando minha presença, como se estivessem presas em algum ritual eterno. Não consegui dormir o resto da noite. Fiquei acordado, vigiando, enquanto o som das rezas ecoava pelo ar. Quando o sol começou a surgir no horizonte, as figuras desapareceram como fumaça, dissipando ao vento. O som das orações cessou abruptamente, deixando apenas o silêncio ensurdecedor. Saí do caminhão para investigar, mas não havia sinal algum delas. Nenhuma pegada, nenhum vestígio de que algo ou alguém estivera ali. Chegando ao meu destino, contei a história para alguns colegas caminhoneiros. Alguns riram, dizendo que eu devia estar alucinando pelo cansaço, mas outros ficaram sérios. Disseram que já tinham ouvido falar desse lugar, um santuário maldito, onde acontecimentos estranhos eram frequentes. Hoje, sempre que preciso passar por aquela região, evito o caminho a qualquer custo. Não sei exatamente o que presenciei naquela noite, mas sei que não quero reviver nada parecido. Ainda carrego essa história comigo, e mesmo depois de tanto tempo, basta lembrar para sentir um arrepio percorrer minha espinha. Algumas coisas na estrada não podem ser explicadas. Elas simplesmente acontecem e nos deixam marcados para sempre.
Meu nome é José e sou caminhoneiro há mais de 20 anos. Durante esse tempo, já vivi experiências de arrepiar, mas nenhuma se compara ao que aconteceu comigo numa noite chuvosa de outubro, enquanto eu atravessava a Serra do Mar, no Paraná. Era uma viagem de rotina, saindo de São Paulo com destino a Curitiba. Minha carga era pesada e a estrada já é traiçoeira em condições normais. Naquela noite, porém, tudo parecia conspirar contra mim. A chuva caía como uma cortina impenetrável e a neblina densa engolia os faróis do meu caminhão. Liguei os faróis auxiliares e reduzi a velocidade, tentando manter o controle nas curvas fechadas. O limpador de para-brisa trabalhava freneticamente, mas parecia impotente diante da força da tempestade. Enquanto dirigia, lembrei de histórias que outros caminhoneiros contavam sobre a serra. Muitos falavam de acidentes inexplicáveis e visões assombrosas, mas eu sempre considerei tudo isso apenas lendas urbanas. O som da chuva e do motor me fazia companhia, e a estrada parecia interminável. Pouco depois da meia-noite, comecei a descer um trecho mais íngreme, onde a atenção precisava ser redobrada. Foi numa dessas curvas traiçoeiras que eu a vi. Uma figura feminina no acostamento, vestida de branco, completamente encharcada. Ela estava parada, imóvel, e parecia olhar diretamente para mim. Meu coração disparou. Desviei o olhar para o painel por um instante, tentando retomar o controle do caminhão. Quando olhei de novo, ela ainda estava lá, como uma estátua sob a chuva. Parei o caminhão alguns metros à frente, decidido a oferecer ajuda. Algo me dizia que ela precisava de ajuda. Peguei minha lanterna e desci da cabine. Mas ao chegar no local onde a vi, não havia mais nada. Apenas a estrada deserta e o som incessante da chuva. Fiquei parado por alguns instantes, confuso e inquieto, antes de voltar para o caminhão. De volta à cabine, a sensação de desconforto persistia. O ar parecia pesado, quase sufocante. Liguei o rádio para tentar me distrair, mas nem a música conseguia afastar a tensão. A cada quilômetro percorrido, a sensação de que algo estava errado ficava mais intensa. Foi quando ouvi um som vindo do banco de trás. Um sussurro baixo, quase imperceptível, que fazia meu nome, José. Olhei pelo retrovisor, mas não vi nada. Então virei a cabeça em direção ao banco do passageiro e levei um susto. Por um breve instante, vi a silhueta da mulher de branco sentada ali. Seus olhos estavam fixos em mim, profundos e vazios. Pisquei, e ela desapareceu. Meu corpo inteiro tremia. O instinto dizia para sair dali o mais rápido possível, mas o medo me paralisava. A cada curva, a sensação de ser observado aumentava. Os sussurros voltaram, dessa vez mais claros e insistentes. José, José. Em dado momento, senti um toque gelado no ombro. Olhei rapidamente para o lado, e lá estava ela novamente, agora com uma expressão de desespero. Gritei e virei o volante bruscamente, quase saindo da estrada. O caminhão derrapou, mas consegui retomar o controle. Quando olhei de novo, ela havia sumido. Decidi parar no acostamento para recuperar o fôlego. Minhas mãos tremiam e minha mente era um turbilhão. Pensei em ligar para alguém, mas quem acreditaria em mim? Respirei fundo, fiz uma oração silenciosa e continuei. A estrada parecia mais sombria do que nunca, e cada quilômetro era uma batalha contra o medo. Finalmente, avistei as luzes de um restaurante de estrada. Era um refúgio, um lugar onde poderia estar seguro. Estacionei e entrei, sentindo o calor do ambiente e o cheiro reconfortante de café fresco. Alguns caminhoneiros me observaram enquanto eu me sentava e pedia um café. Um deles, um homem robusto com barba grisalha, se aproximou. "Você está bem?" "Parece que viu um fantasma", disse ele meio brincando. Resolvi contar o que aconteceu. Os rostos ao meu redor ficaram sérios. "Você viu a mulher da curva", disse ele. "Muitos já viram. Dizem que é o espírito de uma mulher que morreu num acidente por aqui, tentando avisar ou atrair para o mesmo destino."
Outro caminhoneiro completou: reza, meu amigo, reza, e não perde o controle se ela aparecer de novo. Depois de um tempo, me senti um pouco mais calmo e voltei para o caminhão. A viagem seguiu sem mais incidentes, mas a lembrança daquela noite ficou marcada em mim. Desde então, evito dirigir pela Serra do Mar à noite. Ainda rezo em cada viagem e agradeço por estar seguro.